Eu esqueci foi de entrar aqui no celular, mas não tem problema não. Não. Gente, todos muito bem-vindos. Mais um bate-papo que a gente fala de soluções, que a gente fala de saúde, de qualidade de vida. A gente proporciona para vocês um novo estilo de vida através dos óleos essenciais. Eu adoro esse momento onde que a gente tira as suas dúvidas, onde que a gente consegue estar colocando uma sementinha aí de esperança na vida de vocês através de soluções. E hoje eu convidei o Tiago para compartilhar um pouco com a gente da história dele, da vivência dele, como que foi a virada de chave, né? O Tiago é produtor. Fala um pouquinho da sua trajetória para gente. E Vou ele falar. também, só para vocês saberem, gente, o Tiago tá com recém-nascido, tá? Tá com a segunda filhinha dele e ela tá toda embanhada em óleos essenciais. Ele, desde que nasceu, já tá cuidando dela com óleos essenciais e realmente isso empodera nós como pais, né? E vocês vão É, perceber que a gente pode fazer do terra e viver do terra de onde a gente estiver, como a gente estiver, com a profissão que a gente tem, a gente não precisa parar de fazer nada da nossa vida, a não ser usar os óleos essenciais e compartilhar um pouco do que a gente aprende e das nossas vivências, né? Então, Thiago, conta um pouquinho para a gente como é que foi essa trajetória sua quando terra, desde que você começou, desde que você conheceu. obrigado, Duda. Obrigado a todos por esse tempinho que vocês estão se dedicando hoje aqui a conhecer um pouquinho mais do que é o cuidado natural, né? As soluções naturais que a gente hoje em dia compartilha com tanta alegria. O meu nome é Tiago, né? Tiago Bejar. Eu sou natural de Fortaleza, já tenho 42 anos de idade, né? Tenho aqui duas filhas maravilhosas aqui nessa cidade, né? Tinha uma atividade, vou falar um pouquinho de mim antes de me apresentar e ver como é que foi que chegou, como é que eu cheguei a estar compartilhando hoje os óleos essenciais, né? E transformando a minha carreira para uma consultoria de bem-estar, porque eu acabei recebendo tantos benefícios legais que eu acabei vendo que isso era uma coisa importante e boa de se fazer, né? No, bom, eu comecei, a minha carreira já tem 22 anos de produção cultural e há 6 anos atrás eu tive a minha primeira filhinha, né? Que é a Pérola. Tá aqui, vou mostrar um pouquinho da minha família para vocês. Era uma menina maravilhosa, né? Está nas duas fotos das pontas aí. E na época, há 3 anos atrás, a Pérola, com 3 anos até então, ela sofria de uma rinite muito forte, né? Todas as noites era difícil ela ter uma noite tranquila de sono. A gente mudava ela de quarto, a gente fazia tudo, né? Quem sabe, quem já teve filho aqui sabe que você fica louco querendo proporcionar um bem-estar para o seu filho. E a Pérola tinha muito essa sinusite, rinite muito forte. Na nossa família toda aqui, nós tínhamos uma saúde muito boa, né? Eu praticava esportes, a minha esposa é da área de dança, bailarina, professora. Então a gente não tinha muito remédio, aquela farmácia muito grande em casa. Entretanto, os remédios para alergia, corticoides para sinusite, esses eram a maioria da nossa farmácia. E eu achava um absurdo ter que dar corticoide para uma criança de 3 anos. Isso para mim era assim, eu não conseguia entender como é que eu ficava me perguntando assim, olha, eu nem era muito ligado nas questões, acho que eu nunca nem tinha falado isso antes. Eu não era muito ligado nas questões naturais. Entretanto, existe o mastruz. E o mastruz é uma planta que ela é muito poderosa. Eu via minha avó fazer muita coisa com ela, então eu ficava me lembrando assim, poxa, cadê o mastruz da respiração, né? Mas isso no âmbito aqui. Até que um belo dia, um colega chamado André, um cara que me ensinou quase tudo que eu sei hoje aqui da aromaterapia, um cara que eu agradeço até hoje, só por ele ter me mostrado um óleo essencial na minha vida, ele me falou, cara, a gente estava conversando numa praça e eu comentei essa questão que eu estou comentando aqui com vocês e ele me falou, cara, experimenta isso daqui. Estou sem meus olhos aqui, mas e ele me mostrou o óleo essencial Brief, que na verdade era uma mistura de óleos essenciais que a doTERRA faz voltados especificamente para a respiração. E o que foi que aconteceu, gente, nessa noite? Eu não acreditei, mas usei, né? Coloquei umas gotinhas junto com o óleo de coco, passei no peitinho dela e nessa mesma noite ela dormiu a noite inteira.
Aí foi que eu fui pegar o frasco, eu fui querer ver o que era, eu fui ler o nome da terra, da terra, quem deu a terra. Não sabia, eu fiquei assim, muito impressionado, achando que era realmente uma coincidência, né? Porque eu achava que qualquer tratamento natural levava-se meses para acontecer. E o que aconteceu na minha primeira experiência foi um alívio, um suporte totalmente completo dentro da respiração da minha filha. E isso me abriu os olhos, né? Então, poxa, que legal que eu experimentei. Será que existem outros? Qual será o óleo que não vai funcionar? Veja bem como eu era cético e eu ficava naquela de querendo, isso não pode prestar, né? Eu inge- ingenuamente, ou então deve ser um adjetivo pior, ruim mesmo, de quem está procurando uma coisa que não, para não funcionar, sabe? E eu fui dessa maneira. E aí, isso foi o meu processo de virada de chave, porque eu queria encontrar o que não funcionava e eu fui quebrando a cara a cada doença que eu procurava, tratar com óleo essencial e tratava. A outra grande questão foi a minha própria esposa, que tinha dores de cabeça diariamente, de segunda a quinta, né? Com ela, foi a minha maior virada foi mais para minha esposa. Por quê? Ela tinha essas dores de cabeça todos os dias, voltava do trabalho sempre com dor de cabeça, tomava Tilenol, tomava paracetamol, tomava Dorflex, dipirona, sempre tinha um comprimido na vida todos os dias. E aí, o segundo óleo que eu passei, comecei a usar foi um chamado Peppermint, hortelã-pimenta, que ela passava aqui nas têmporas, passava na testa, e as dores de cabeça passavam. Só que a virada aconteceu quando ela passou a não ter mais dores de cabeça. Não só passava dor de cabeça no momento, mas passou a ter dias que ela não tinha, mesmo exercendo a mesma atividade. Então, isso foi uma virada geral, na verdade, porque, poxa, olha só quantos meses de remédio alopático a gente estava ali tomando para poder, né, tirando do fígado o poder para processar esse remédio, quando um produtinho aqui natural podia resolver de uma maneira eficiente, rápida e sem efeito colateral, né? Ah, voltando aqui, esse aqui foi ainda da minha última apresentação, eu como produtor cultural, foi o último filme que eu estava fazendo, e isso foi muito legal de carregar, porque dentro das minhas atividades, eu sou uma pessoa, era uma pessoa com muito pouco tempo, né? Eu não conseguia, eu sempre estava viajava, eu acabei de voltar de Maceió, a gente estava gravando esse longa-metragem lá. E a do Terra não para, né? Lá eu consegui trazer novas pessoas, essa mesma apresentação eu fazia lá no meu horário de almoço. Então, tudo continua acontecendo, né? E aqui, pronto, vamos voltar. E aí, depois desse processo com a minha esposa, eu fui começar a estudar realmente de verdade, um pouco mais, né? Que era para saber de onde vinha, como é que era esse uso das plantas. Eu achava que, na verdade, era muito assim, superficial como um chá. E em alguns casos eram. Entretanto, toda a perfumaria ela vem das plantas, né? Os egípcios já usavam isso tanto para os fins de saúde, como os cosméticos, como os religiosos, também de beleza, também utilizavam muito isso, né? Já um pouquinho mais, isso 3.500, 4.000 anos atrás. O Hipócrates, considerado chamado pai da medicina moderna, né, ele já usava também as plantas nos pacientes todos, isso 500, 400 anos antes de Cristo. Quando chegou Cristo, a gente já tem conhecimento do nome mirra, né, que é um dos presentes que foi dado a Jesus Cristo, que era uma resina que até então eu nunca sabia para que era, e descobri que era um óleo essencial naquela época, resina ainda, né, não processado como a gente consegue extrair dessa maneira tão pura que é hoje, e também o incenso. Só que o incenso, na verdade, era o frankincense, que quer dizer incenso verdadeiro, também presenteado para o menino Jesus, né, segundo a nossa mitologia cristã. Mais recente, a gente chega para Jean Valnet, que foi um dos discípulos da pessoa que cunhou a palavra aromaterapia, chamado Gattefossé, Jean-Maurice Gattefossé, onde ele colocava óleos essenciais nas bolsinhas de remédios dos soldados da Segunda Guerra. Isso foi impressionante para mim, porque se ele conseguia colocar isso de uma maneira eficiente, você sabe que na guerra é guerra. Então, se ele mandava óleo essencial para a guerra, é porque o negócio funcionava mesmo. E aí, eu queria que vocês, o que eu quero dizer para todo mundo aqui é que o processo ele já existe há muito mais tempo do que o que a gente está ouvindo agora em Fantástico, em Globo Repórter.
né? O uso dos óleos essenciais ele é muito ancestral. E ele foi simplesmente suprimido pela indústria farmacêutica, né? Eu costumo muito dizer que a medicina do futuro é a medicina ancestral, através do uso dos óleos essenciais, né? E agora, recente no nosso século, o que foi que aconteceu? Chegou uma empresa realmente preocupada com a pureza. Porque o que que acontecia? Acontecia muito extrativismo, escravagismo dentro desse processo de colheita, de retirada e de transformação da planta no óleo essencial, né? Mas na frente eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isso, sobre as adulterações que acontecem, e isso foi um dos fatores determinantes por eu ter optado por essa empresa aqui, né? E o que é um óleo essencial, Thiago? Está todo falando aí. Bom, o óleo essencial nada mais é, meu povo, do que substâncias de proteção da planta, tanto de proteção como de atração. Ou seja, o óleo essencial ele tanto protege quanto ele multiplica as coisas boas da planta, né? Ela não é só proteção, ela também é um atrativo, né? Ela também atrai uma planta para um animal, um inseto para uma polinização. Ela protege em casos de temperaturas extremas. E é por isso que eles são encontrados em várias partes da planta. Em muitos casos, às vezes, na raiz, às vezes nas cascas, às vezes nas flores, às vezes nas folhas. E algumas plantas produzem óleos essenciais diferentes em diversas partes dela, né? A gente tem muito o caso da, a gente cita muito o caso da laranjeira, que a gente tira da folha um tipo de óleo essencial, da casca outro óleo essencial, da casca do fruto outro óleo essencial e da raiz um outro óleo essencial, que são o óleo de óleo, petigram, neroli, né? E por aí vai. E aí, gente, o que aconteceu? Vocês lembram que eu falei lá no começo que eu era um pouco cético, fiquei atrás de procurar o que não ia funcionar. E espírito de porco, hein? E o que aconteceu? Quebrei a cara, né? Fui lá para pesquisar nas coisas de ciência mesmo, porque eu queria saber o que estava acontecendo. E aí chegou, logo de cara, a PubMed, né? Então, o André, meu Santo André, e falou, cara, duvida de tudo que eu estou te falando, porque tudo que eu estou te falando só pode ser mentira, né? Não? E aí eu meio que ri, mas olha, aí o cara se entregando. E não era, né? Eu cheguei lá na PubMed, que é a nossa maior revista, ou um dos maiores sites, né, de publicação de artigos científicos, e lá naquela época tinha 26, pouco mais de 25 mil artigos científicos só sobre óleos essenciais. Eu fiquei muito impressionado. Por quê? Porque o que eu conhecia assim, de tratamento natural estava muito associado à palavra homeopatia. E nessa mesma época que eu pesquisei, há 3 anos atrás, a homeopatia só tinha pouco mais de 5 mil artigos. Ou seja, os óleos essenciais eles eram muito mais pesquisados, eles tinham muito mais embasamento científico do que a própria homeopatia, que era a minha maior referência em tratamento natural, leigamente falando, né? E aí, continuando, uma outra coisa também que foi muito importante eu descobrir foi a compatibilidade, a biocompatibilidade que o óleo essencial tem com as nossas próprias células. O que é que isso quer dizer? A clorofila e a nossa hemoglobina, elas são muito, muito parecidas. Às vezes passa um aviãozinho aqui, não sei se vocês escutam. Não? Então, as substâncias, elas são muito, muito compatíveis com o nosso organismo. E o que é que isso tem a ver? Tem a ver que a ação bioquímica do óleo essencial, ela age de uma maneira intracelular, ela passa pela membrana celular. Ou seja, ela não age como um remédio alopático que não ultrapassa nossas células, que é só por fora, que age só no sintoma, né? O óleo essencial consegue agir, por ele agir de maneira intracelular, ele consegue prevenir e tratar muito mais as causas do que nos causa infortúnio do que só o sintoma, né? E cada óleo essencial, ele é muito abrangente. Muitas vezes, um óleo essencial traz mais de 50, 100, às vezes 300 compostos químicos ativos, que fazem o quê? Que fazem um equilíbrio dentro do tratamento para o que ele quer. Às vezes a gente, por exemplo, está usando o linalol da lavanda, que o linalol é um ansiolítico natural, que nos ajuda a dormir, que nos ajuda a concentrar. Entretanto, ele tem outros componentes que vão nos ajudar de outras maneiras e a gente vai sendo beneficiado em outras questões quando a gente está tratando uma única, né?
Então, tudo isso fez um sentido muito, muito chocante para mim, porque eu fiquei, como é que a gente não sabe disso? Como é que a gente não tem esse conhecimento, uma coisa tão simples, de tão fácil acesso, né, que de repente eu poderia fazer na minha casa? E aí continuei o processo, né, para poder descobrir mais e mais. Tudo isso, gente, queria dizer para vocês que levou 9 meses até de eu ser cliente até eu estar aqui aprendendo a falar, por querer falar, olha, eu quero, eu já faz, eu já vou já contar, mas você acaba contando e conversando com as pessoas sobre os óleos essenciais e os benefícios. Entretanto, quando deu uns 9, 10 meses, eu queria fazer isso de uma maneira mais profissional, porque a Doterra tem um processo aí junto. E aí, continuei nesse processo de estudo, né? Óleos essenciais, como é que funciona, qual é o poder, né? Primeiro aí também eu fiquei naquela, assim, por que que o óleo essencial é tão poderoso? E aí eu fui ver que uma gotinha de óleo essencial de hortelã-pimenta, por exemplo, equivale a 28 xícaras de chá de uma planta. Isso me intrigou, porque por mais que ninguém acredite assim que uma planta vai te tratar direito, ninguém nega a eficiência de um chazinho de hortelã, de um chá de boldo, de um chá de camomila, de um chá de cidreira, né? Todo mundo já provou, já tomou e já sentiu os benefícios disso. Imagina isso sendo potencializado em tal grandeza, né? De uma única gota ser equivalente a 28 xícaras de chá dessa planta. Então, isso ficou muito claro para mim que uma das questões que eu tive, caro ou barato, né? Porque quando eu comprei o primeiro, eu achei mais ou menos assim, poxa, não é um precinho. Mas quando eu vi que uma gota é igual a 28 xícaras de chá, que eu fui ver que eu não ia precisar tomar um banho de óleo essencial, nem tomar muito, e uma gotinha por dia me, me sanava o que eu precisava, eu fiquei achando que ele era acessível por centavos, né? Então, foi muito bacana. Ah, olha aqui só, legal. O que eu falei antes. A, a, a nossa hemoglobina e a clorofila têm estruturas muito idênticas. Por isso que a gente, muito parecidas, né? Não são idênticas, mas são muito parecidas. Por isso que elas conseguem se merger, assim, como é que eu digo, meu Deus? Se fundir, se atravessar, se combinar de uma maneira tão eficiente, né? E aí, pessoal, como é que fica tudo isso, né? Foi a partir daí que eu comecei a ter um pouquinho mais de autocuidado comigo mesmo, né? Porque eu senti que eu poderia ter autonomia u- utilizando suportes, né? Que não seriam remédios, mas que seriam suportes da natureza, que seriam esses óleos essenciais. Muitas vezes eu sempre condenei antes de estudar, antes de saber se alguém precisa ou não, por exemplo, quem tomava remédio calmante, quem tomava remédio para dormir, eu começava a ver, eu não entendia como que essas saúdes estavam tão debilitadas, né? Por que que eram? Ou a gente passou por um período tão ruim com essa pandemia, mas que ela trouxe uma coisa boa, por exemplo, que é a gente poder falar de saúde mental, de saúde emocional. Essas coisas a gente não falava, né? Era saúde mental, coisa de doido, tem que precisar de férias, era só isso. E muitas vezes não é. Muitas vezes era uma respiração, muitas vezes era uma alimentação. Todas essas coisas que vocês estão vendo aí na tela, que é a saúde física, a social, a emocional, a mental, a espiritual e a profissional, elas começam dentro desse quadrinho, elas podem ser resolvidas ou sanadas com alguns suportes que são fundamentais. Os primeiros quatro, que eu não preciso nem dizer, né? Que é a alimentação regular, a ingestão de água, a atividade física, o sono, eles são fundamentais para que os óleos essenciais possam agir de uma maneira que te deem suporte na tua saúde emocional, na tua saúde mental, na espiritual, profissional, física e social. Muitas vezes as pessoas acham que saúde social não existe ou que ela vai acontecer só aqui no celularzinho. Isso não é, né? Quando você começa a estudar, a ter um autocuidado, a refletir realmente, a parar, a respirar, você consegue identificar, você começa a identificar o que está te causando dano dentro dessas tuas saúdes, né? E os óleos essenciais, eu descobri que eles podem dar suporte em todas elas. Seja para eu me alimentar melhor,
seja para eu monitorar a minha ingestão de água, seja para me dar energia na atividade física, seja para regular o meu sono, né? Então, é, opa. Então, eu descobri esse poder que o óleo essencial é de me dar autonomia no cuidado de todas as minhas saúdes, né? E aí, gente, chegou naquele ponto ali, do que eu tinha falado sobre por que que eu escolhi a doTERRA, né? Eu descobri, dentro de todo aquele processo de pesquisa, que muitos dos óleos essenciais do mundo inteiro, eles são adulterados. Hoje a gente vê uma moda, um boom enorme de gente, de empresas fazendo óleos essenciais. Eu nem digo que não são puras, assim, as de empresa pequena, essas aqui. Entretanto, existem várias questões para que você tenha um óleo essencial de grau terapêutico. E até então, até 2008, isso não existia um padrão de qualidade. Não existia como mensurar a qualidade de um óleo essencial. E a doTERRA foi a primeira no mundo que criou um padrão chamado CPTG, que é o grau de pureza testada e garantida, né? Que na verdade é de grau terapêutico. Ele garante que aquela planta tem aquele óleo essencial, carrega o grau terapêutico da planta produzida no seu lugar de origem, né? Onde a planta cresce na sua melhor condição, né? Esses testes CPTG, eles são mais de 100 testes que são feitos em cada lote. E não é a doTERRA mesmo, que a pessoa fala muito, mas a doTERRA criou o teste dela. Não, ela criou um protocolo de testes e ela envia para uma outra agência, para uma outra empresa que não é ligada com nenhuma empresa de óleo essencial, para que cumpra aqueles testes que ela quer dentro dos óleos dela. Metais pesados, agrotóxico no solo, agrotóxico na planta, todas essas são uma série de testes que a gente consegue ver, inclusive, num site chamado Source to You, né? A pessoa que te convidou vai poder te dar todos os links do que eu estou falando aqui, é, sobre outras coisas que não é diretamente isso aqui, ela vai te acompanhar depois, vai te mandar um materialzinho, tá? Não se preocupa que isso aqui tudo vai no pacote, né? Então, o que é que CPTG inclui? Isso, na verdade, é até um dos pilares da doTERRA, né? As plantas são colhidas no habitat natural, né? Elas são livres de enchimento, de contaminantes, de outros óleos que podem ser prejudiciais. Os testes são rigorosos para assegurar a autenticidade e esse grau terapêutico no qual eu venho falando. Aqui tem um pouco da rede botânica que a doTERRA trabalha, por isso que em tão pouco tempo nós temos apenas 14 anos de existência, né? Somos de 2008. E a doTERRA hoje está em mais de 60 países. Por quê? Porque cada óleo essencial que ela quer começar a trabalhar, ela busca extrair esse óleo essencial no lugar de origem da planta, aonde ela produz os seus óleos essenciais no seu máximo de qualidade, né? Por isso que a doTERRA chegou aqui no Brasil há 4 anos atrás. Somos bem novinhos aqui no Brasil, temos apenas 4 anos. Aqui são produzidos os óleos de laranja, de limão, tangerina, tangerina verde. Agora temos também o copaíba, breu branco. Tem outro que eu estou me esquecendo. Eu vou lembrar se eu no começo, qualquer coisa eu me lembro depois. Mas você consegue ver aqui nesse mapinha vários países em que a doTERRA opera e onde são as plantas que ela trabalha. Em breve a gente vai estar podendo receber novas plantas que foram lançadas há poucos meses atrás. Uma que eu sempre esperei muito, que chama Pau Santo, muito especial para rituais espirituais. E aí, gente, todo mundo tem uma dorzinha, não é mesmo? Aqui eu coloquei, de uma maneira geral, os 12 principais óleos que a doTERRA trabalha, né? Na verdade, ela trabalha com muitos. Entretanto, ela criou uma caixinha que a gente chama, quem já está usando, de farmacinha natural. E esses 12 óleos, eles conseguem suprir 90 a 80% dos nossos infortúnios regulares em casa, que são dores, seja conjuntiva, seja dor muscular, respiração, saúde digestiva. A nossa imunidade, meu Deus, a gente nunca sofreu tanto com altos e baixos de imunidade quanto esse pós-pandemia, né? Saúde mental, energia, nosso cuidado do nosso maior órgão, que é a pele, né? E aí, para dor, por exemplo, a doTERRA tem o Deep Blue,
que já é também uma mistura de óleos essenciais muitos raros, né? Que facilitam o nosso trabalho. O que, que são essas misturas, gente? Não é porque para diminuir o, o teor, a concentração, não. Isso é para facilitar a vida da gente enquanto cliente. Eu poderia, lá, em cada vidrinho, que é um vidrinho de mistura, lá ele diz quais são os óleos que tem. Em vez de eu comprar todos os óleos separados e fazer essa mistura, a Doterra já fez isso para a gente, já facilitou, né? E isso é o que a gente chama de sinergia, né? Sinergia é uma palavra muito legal, porque ela representa um poder maior do que a soma das partes. É como se 2 mais 2 fossem 5 ou 7, em vez de 4, entende? E por isso que a da Terra tem todas essas sinergias criadas todas por um corpo, um corpo científico, corpo de médicos, exigiu muita pesquisa até que a da Terra lança uma misturinha dessa, né? E aí a gente tem para respiração o que me trouxe para cá, que foi o Breathe, tá aí ele. O peppermint também, ele é excelente para abrir vias aéreas, aumentar a circulação. O Breathe vai servir para todo tipo de respiração, para todo problema de respiração, para qualquer suporte, né? Seja bronquite, rinite, sinusite, asma. Já tem muitos casos assim de. E aí você vai ouvir de alguém próximo de gente que largou bombinha de asma utilizando o Breathe, né, gente? Imagina isso aí, alguém que está usando bomba há anos, produtinho químico ali, broncodilatador, e consegue resolver isso de uma maneira natural. Olha, estou nos arrepios, viu, gente? Eu fico falando e me arrepiando o tempo todo. A saúde digestiva, a gente pode ajudar muito com os engestos. Quem tem síndrome de intestino irritável, quem tem refluxo, quem sofre muito de azia, má digestão, quem conhece alguém que está naqueles omeprazol da vida, vocês não vão ter dúvidas quando vocês ingerirem, se vocês tiverem esses problemas, que vocês fizerem uso dos enjetos, vocês não vão ter mais dúvida na vida de vocês que um óleo essencial pode resolver, pode mudar a vida, a saúde de vocês, tá? Imunidade, a gente tem o OnGuard, gente. Esse primeiro, o OnGuard foi uma das primeiras misturas que a Doterra pesquisou para proteção. E essa proteção serve tanto interna como externa. E esse mistura de óleos essenciais foi a que mais gerou produtos derivados. Tem um chavial. Então, ela foi a que mais gerou produtos derivados da Doterra, que a gente ainda nem tem aqui no Brasil, mas fora a gente já tem lava-louça, já tem detergente para lavar louças, né? Tem sabão para lavar roupa, tem protetor de superfícies, e um dado muito importante, o OnGuard foi um dos poucos óleos que já se esgotou dentro da Doterra durante o período de pandemia. Por quê? Ele tem uma ação antiviral que protege as superfícies limpas com o ar por até 7 dias. Se o vírusinho cai ali, 4 dias depois que você passou o pano, ele ainda vai morrer. Isso é impressionante, né? E aí, seguindo, copaíba, limão é um dos primeiros também que eu gosto muito de sugerir para monitorar a ingestão de água e começar a fazer o seu detox, né? Limpar suas gorduras, limpar gordura de. Eu não gosto de falar isso não, mas limpar a gordura do fígado. É outro nome, cientificamente falando, mas é isso daí. Vai limpar cálculo biliar, vai fazer todo esse processo de desintoxicação do que está acumulado dentro do teu corpo, tá? Saúde mental, bom que a gente está conseguindo falar disso, né? A gente tem o lavanda, que é aquele ansiolítico natural que eu falei no começo. Muita gente com dificuldade para regular o próprio sono, ou às vezes acorda no meio da noite, ou não consegue dormir, ou acorda cedo demais. O lavanda ele é excelente para te dar uma noite de sono relaxante, uma noite de sono restauradora e uma noite de sono caso você não tenha, né? O copaíba também pode entrar nesse processo de ajuda da saúde mental, junto com o frankincense, que é um óleo assim muito conectador com o espiritual. Quem é religioso pode usar isso aqui dentro do seu ritual aí com o seu Deus, e ele vai te proporcionar assim uma conexão que só usando para sentir. O balance é aquele óleo essencial que a gente queria de litro, porque esse se tornou o óleo, para mim e para alguns colegas, o primeiro óleo do dia, bem dizer, né? Porque ele te permite. O que que permite o balance, Thiago? O balance permite
um equilíbrio que às vezes a gente não estava acostumado, que a gente só conseguia atingir quando a gente estava realmente muito bem, assim, ou zen. O balance, você estando alegre, ou estando triste, ou estando um pouquinho mais perturbado com o dia a dia, ele vai te conseguir colocar como que numa sintonia, numa homeostase, num equilíbrio entre alto e baixo. E assim te permite, pelo menos a mim e algumas referências que eu tenho perto de amigos, tomar melhores decisões. Assim ele age comigo, assim, eu consigo decidir melhor quando eu estou com o balance aqui no meu organismo. Para a energia, volta que o Peppermint, né? Ele é um excelente pré-treino, né? Junto com o limão, junto com tangerina, para ele te despertar depois do almoço, para você ir para uma academia, para você continuar no seu pique do dia, esses 3 horas aqui são fundamentais para que você, né, não saia daquela tendência de ir ladeira abaixo, né? E o cuidado da pele. Eu coloco a pele aqui porque, além dela ser o maior órgão do nosso organismo, muitos dos nossos problemas de saúde mental, digestivo, imunitário, elas se somatizam na pele, seja na caspa, seja na psoríase, seja no lúpus, seja em várias questões, espinha, muitas dessas coisas, muitos dos nossos problemas acabam sendo somatizados na pele. Por isso que eu coloco coloco aqui como um destaque também, né? A melaleuca, que é, por exemplo, uma planta lá da Austrália, para você ver, né, como é que elas funcionam. Ela desenvolveu como é que quem não sabe nada de óleo essencial, vou contar um pequeno trechinho sobre isso. A melaleuca, ela é uma árvore, tea tree, que nasce em sua grande maioria ao redor de lagos, né? E esses lagos são muito molhados e são muito propícios a fungos. E ao longo dos milhões de anos em que a árvore existe, ela foi desenvolvendo uma habilidade antifúngica para se proteger ela mesma das condições ambientais em que ela vive. Por isso que o óleo de melaleuca é um dos antifúngicos mais poderosos que existe na face da Terra, né? Então, funciona mais ou menos assim. E aí, por que que a gente vai escolher esses óleos essenciais da doTERRA, gente? Espero que você esteja me entendendo. Olha, pode abrir o microfone, tá? Eu gosto muito de falar, eu sou assim, bem efusivo, mas aqui é um bate-papo também, tá? Não é só palestra ou essa coisa assim. Eu já falei muitos dos pontos dos quais foram importantes para mim por escolher os óleos essenciais da doTERRA, né? A qualidade. Tem uma das coisas que eu não falei, que é o sistema de co-impacto, né? A doTERRA, quando ela começa a fazer um processo de extração da planta, de colheita, ela não chega lá como aquela gringa, aquele herói branco, dizendo que tudo dela é melhor. Ao contrário, ela faz um processo educacional com as comunidades que vivem daquela planta, tanto para que eles não explorem de uma maneira predatória, mas a Doterra garante que eles tenham um pagamento justo para que eles não façam isso. Em muitos casos, construindo escola, construindo posto de saúde, fazendo treinamento, fazendo escolas para adultos, né? Então, esse processo de que todos ganham, desde o cara que está lá plantando até eu que estou aqui falando para você, isso para mim conta hoje em dia, né? Não, ah, meu Deus do céu, olha aqui, estou arrupiado. Isso conta para mim, né? É um processo equilibrado, é onde a gente quer, acho que muita gente busca esse equilíbrio também, né? E aí, diante de tudo isso, existe todas essas questões aqui que vocês estão vendo na telinha de vocês. Não, quando o André me falou, eu achava que mas eu vou ter que fazer compra todo mês, eu vou me encher de produto que eu não quero. Fiquei naquela. E aí ele, não, cara, ele veio me explicar do jeito que eu estou explicando aqui para vocês. Não existe compra mínima, você pode comprar o seu óleo essencial hoje, no outro mês, se você tiver com o seu kit cheio, você vai ficar um pouquinho mais doente, porque você não está usando seu óleo, mas você não é obrigado a comprar no mês que vem, né? Você já vai comprar com 20. Não, um minutinho, gente, só um pouco. A compra com 25% de desconto, isso aí eu já gostei, porque eu adoro comprar com desconto. Eu sempre fico procurando ali um outlet ou alguma promoçãozinha dessa, eu sempre gostei de comprar com desconto. Então, 25% para mim era realmente significativo. Principalmente porque eu estava num período lá de que eu
era começo de ano, eu estava meio sem trabalho. Isso para mim, valeu, contou. E aí ele falou 10 a 30% de volta para trocar por produtos grátis no programa de fidelidade. Eu falei, como é que é isso? Ó, nada disso é obrigado, tá? Isso aqui são ofertas que a Doterra vai te fazer. 25% de desconto e sem compra mínima você sempre vai ter. Mas se você comprar um olhinho para você e para sua família todo mês, a cada 3 meses aumenta de 10 para 15, para 20, para 25, para 30, de tudo que você compra para trocar por produtos grátis. Aí eu disse, veja só, eu não comprei, eu mesmo não precisava de óleo todo mês, mas eu comprava todo mês porque tinha minha família. Eu comprava para um tio, para uma tia, para minha mãe, para meu pai, enfim, aí assim foi e eu fui aumentando. E os óleos mais caros saíram de graça para mim porque eu troquei todos por todos. Essas promoções exclusivas, né, que a gente vai ter todos os meses, por exemplo, até o dia 15, se eu comprar um X tanto, eu ganho um óleo de graça, né? Aulas temáticas semanais e materiais educacionais. Dentro do nosso grupo aqui, como essa aulinha de hoje, a gente tem a aula sobre os óleos essenciais, a aula sobre como funciona a Doterra. Por exemplo, hoje à noite vai ter uma aula sobre negócio, para quem está compartilhando já. Então, todos os dias a gente consegue ter acesso a aulas grátis, aulas que muitas vezes, pessoas pagam fortunas aí para coaches, para palestras motivacionais, e a gente tem tudo isso de graça. Esse suporte vitalício e um grupo de consultoria que você tem acesso a vários profissionais, multiprofissionais, que utilizam óleos essenciais dentro das suas carreiras, dentro dos seus grupos, né, que são diferentes. Tem advogado, tem nutricionista, tem pedagogo, tem produtor cultural, que tem diferentes usos dos óleos essenciais e estão ali compartilhando as suas experiências. Então, isso cresce muito o nosso leque de conhecimento de como um óleo essencial pode agir, né? Outro dia a gente estava aqui numa conversa, e a gente tem uma mistura de óleos que chama Zendócrine, que é voltada para uma coisa, mas que eu tive uma experiência totalmente diferente, que foi no auxílio a largar o tabagismo, por exemplo, né? Ele é um óleo voltado para o cuidado do fígado, do pâncreas, só que para mim funcionou de uma outra maneira. Então, tudo isso você vai descobrindo dentro desses grupos de Funcionou consulta. porque ele fez um detox em você. Então, ele É, limpou seu organismo. pois é, exatamente, não fiquei com aquela necessidade, né? E isso é maravilhoso, gente. E aí foi isso, né? Isso que eu queria falar sobre todo o processo da Doterra, sobre os óleos essenciais. Existe ainda mais coisas que a Doterra oferece, e é onde eu me encontro agora, fazendo um pouco de transição de carreira. Por quê? O que aconteceu? A Doterra, ela não, apesar de ser a empresa número 1 do mundo, ela poderia, por exemplo, ter lojas em todos os aeroportos do mundo inteiro, né, em várias capitais, capitais internacionais. Ela é uma empresa bilionária, já de bilhões de dólares. Mas por que que ela não faz esse tipo de propaganda? Por que que ela não paga para Gisele Bündchen, ou para Xuxa, ou para o Antônio Bandeiras fazer essa propaganda? Porque ela sabe que é muito mais real. A minha palavra aqui, né, não exatamente a minha, mas a de alguém que você conhece, falar alguém que você está tocando ali, que teve uma experiência, um lugar que você sente mesmo o óleo essencial agindo em você, com alguém que vai levar esse óleo para você, do que pagar para um grande famoso desse. Alguém aqui, por exemplo, acha que quando o Neymar fez a propaganda daquele carro Gol, ele estava andando de Gol? Não estava, né? Ele estava fazendo uma propaganda porque foi pago por causa disso. Aqui acontece diferente. Quando você decide empreender com a Doterra, existe um plano de carreira também, né? Você não é obrigado a fazer isso. Você vai acabar fazendo naturalmente, porque se você usar os óleos essenciais, isso vai acontecer. Mas você não é obrigado a ser consultor. Você pode ser um cliente preferencial e usufruir de tudo aquilo ali que eu falei, né? Mas isso acaba acontecendo. Eu não vou nem falar muito, porque quando você usar, você vai perceber isso que eu estou dizendo, né? E aí existem, como é um trabalho de livre iniciativa, eu não preciso largar tudo ou trabalhar exclusivamente para isso. E eu pensei da seguinte maneira, gente, eu vou trabalhar no meu trabalho normal para pagar minhas contas e vou fazer uma renda extra aqui com a Terra, porque isso vai ser a minha fortuna, vai ser minha aposentadoria,
vai ser, o que é que eu quero daqui, né? Então eu olhei esse quadrinho aqui e fiquei procurando o que é que exerceria mais impacto na minha vida que o meu trabalho normal não estava conseguindo alcançar, né? Fora a saúde, que já ia me dar maior energia, eu quis aqui algumas coisas desses pontos aqui. Não é proibido querer tudo, mas eu queria um pouco mais de liberdade financeira, eu queria passar mais tempo com a minha família. Lembra que eu falei que eu passava viajando, que eu acabei de chegar de 30 dias em Maceió? A minha filha está com 3 meses agora, 4 meses, nem falei dela ainda, vou já falar, se a gente tiver um tempinho dos banhos de óleo que eu dou nela. Mas eu queria muito passar mais tempo com a minha família. E isso era fundamental para mim, porque eu não queria, por exemplo, passar mais um mês fora e de repente ela não vê-la crescer. Então, isso fez parte das minhas decisões. Era um sonho que eu tinha de poder estar mais em casa e por isso isso fez parte da minha decisão de fazer da Terra, né? E aí existe o programa de fidelidade, que é onde você começa a ganhar as primeiras coisas dentro da Terra. E é o quê? A sua pontuação de volta que você troca por produtos. Esse foi o primeiro pagamento que eu tive. E foi, por exemplo, adquirir o meu óleo de mirra, adquirir o meu óleo de vetiver, alguns óleos que eram mais caros para mim, que no início eu não queria, eu adquiri de graça através do programa de fidelidade. E através do programa de fidelidade, toda essa pontuação que eu ganhava, que eu trocava por produtos, foram os primeiros produtos que eu acabei fazendo uma venda. Eu hoje quase não faço venda, né? Faço se a pessoa quiser, mas o que eu mais gosto de fazer é ensinar a pessoa, ensinar você a comprar direto da Doterra, usufruir desses benefícios e continuar sendo um cliente fiel e lhe ensinar a ganhar dinheiro também mesmo no tempo livre que você, independente do tempo livre que você tenha, é possível fazer Doterra, tá? Aqui, por exemplo, uns quadrinhos de onde você quer. Existe Doterra para todo mundo. Eu não sei se para você faz diferença R$ 500 a mais no seu orçamento, R$ 600 a mais, R$ 1.000 a mais, eu não sei. Cada um tem a sua própria questão. E aqui, por exemplo, para você ganhar R$ 700 a R$ 2.500 a mais por mês, não é no próximo mês, tá, gente? É daqui a alguns meses, você dedicando 5, 6 horas por semana, que é mais ou menos 1 horinha por dia, ou então 3 horas no sábado, 3 horas no domingo, você consegue atingir uma renda desse tipo aqui, com o auxílio meu, da Duda, de quem lhe convidou para poder fazer isso. Existem patamares mais altos? Com certeza, né? Se você tem um pouco mais de tempo para dedicar e consegue dedicar aqui 15 horas por semana, já quase 2 horas por dia, 10 horinhas por semana. Às vezes, gente, olha, presta atenção. Quando eu comecei, eu cortei uma série que eu assistia por dia aqui. Eu, às vezes, assistia 2, 3 capítulos de série todos os dias. Eu cortei um para quando começar a fazer do Terra profissionalmente. Hoje, eu trabalho quase que 15, 30 horas semanais, né? Eu trabalho muito mais tempo, eu dedico mais tempo da noite, eu vendi minha televisão, porque eu não precisa ninguém fazer isso, tá? Não quero açoitar ninguém, mas é porque você vê que você, no seu tempo parcial, consegue construir a sua fortuna. Você está trabalhando para pagar suas contas no seu trabalho normal e no tempo parcial você constrói a sua própria fortuna, a sua aposentadoria, como você queira chamar, tá? Esse aqui é o mais importante de um dos bônus em que a Doterra paga. Existe uma maneira, existem 4 bônus principais onde você ganha dinheiro na Doterra, só que eu considero esse um dos principais. E é você conseguir 3 parceiros, 3 amigos, 3 pessoas para compartilhar os olhos junto com você. Quando você faz isso pela primeira vez, vou tentar pegar aqui, fazer um risquinho. Quando você está aqui, ó, você está aqui é esse. Quando você, pela primeira vez, consegue seus 3 primeiros parceiros, você já vai estar ganhando os seus primeiros R$ 250 sem fazer venda, certo? Quando você repete isso daqui e os seus 3 amigos conseguem fazer o mesmo que você, eles passam a ganhar R$ 250 e você já está ganhando R$ 1.250. Isso desse único bônus, fora as comissões e porcentagem que você vai ganhar.
E quando você consegue repetir isso para o restante para o restante do pessoalzinho que está lá embaixo, você já vai estar ganhando R$ 7.500. Isso para mim foi muito marcante, porque eu fiz faculdade. E eu não vi ninguém, depois de ter passado 5 anos estudando, sair ganhando imediatamente R$ 7.500 dali. Isso para mim foi muito marcante, porque, poxa, tem gente que passa 4 anos, 5 anos, estudando uma coisa específica, se aprofundando, e quando sai de lá, ganha um terço disso daqui, né? Ganha um terço. E até chegar nisso daí, são mais 5 anos, 6 anos, às vezes mais. E o que apareceu para mim quando o André me mostrou isso aqui, eu falei, cara, se nos próximos 3 ou 4 anos eu fizer isso daqui, vai valer a pena mais do que a faculdade que eu fiz. Porque, sabe, na questão de família, de cuidar da minha família, de pagar, isso aqui vai ser maior do que o que eu ganho no meu trabalho regular. E eu vou estar fazendo isso aqui no meu tempo parcial. Imagina aí, quando o que foi que eu pensei? Se eu vou trabalhar aqui até eu estar ganhando mais do que no meu trabalho regular. Se eu estiver ganhando mais do que no meu trabalho regular, eu me dedico mais a ajudar as outras pessoas que querem fazer o mesmo que eu. Concordam comigo? E aí, gente, foi dessa maneira, né, que assim, eu vi que era possível demais. Aqui tem outras carreiras que era possível ter uma carreira num tempo parcial no início, que ela poderia se tornar uma renda principal, né? É uma maneira que tem um salário social, como eu estava falando aqui nos bastidores antes da gente começar, que é quando a gente chega para quando a gente alguém vem em busca da gente procurando uma solução e a nossa solução é natural e resolve algo que levava anos naquela pessoa sem ela conseguir resolver, né? Sem ela ter um resultado nisso. Assim foi eu cuidando da minha filha e muitos outros casos que a gente acaba encontrando nessa trajetória, né? Você vê aqui que existem vários patamares que você pode atingir. Eu gosto de mostrar isso aqui porque, ó, vou até riscar aqui de novo, gente, só para marcar isso aqui, ó. Aqui é um patamar que você consegue fazer sozinho, tá? Esse aqui é o primeiro patamar, já antes de você começar a fazer sua liderança. Por que que eu estou mostrando isso aqui? Porque isso aqui, até aqui você chega só. Só que para você avançar para lá, você precisa ajudar pessoas. Ó. Aqui eu preciso fazer 2 pessoas nesse patamar, aqui eu preciso ter 3 pessoas como elite, e por aí vai, né? Porque a Doterra não ganha, ninguém ganha sozinho aqui, a gente só ganha se a gente estiver trabalhando junto. E é assim que funciona, desde a colheita até o invase do nosso frasquinho, tá bom? Aqui a gente está chegando no final, né? E Tiago, como tu falou tudo isso, como é que eu consigo agora comprar esses óleos essenciais? O que é que eu faço para poder participar, para poder estar dentro da Doterra? Eu quero participar desse grupo aí de consultoria, desses multiprofissionais, eu quero estar junto com vocês. Me ensina, Tiago! Está aqui, gente. O início é bem simples. Aqui a Doterra, na verdade, você não é obrigado a comprar uma coisa dessa. Você vai fazer uma membresia que ela custa R$ 90. Essa é a maneirinha mais barata. Entretanto, essa maneira você vai pagar muito mais caro no frigir dos ovos, né? O ideal é que você adquira um desses kits de óleos essenciais que contém aqueles 12 óleos que eu estava falando da outra vez, né? Aqui é o kit Brasil, que foi formulado para poder sanar os óleos individualmente e a mistura deles, quase 90% dos nossos infortúnios, né? Que a gente tem normal, a nossa família tem. São 12 frasquinhos de 5 ml, que vai sair por 3 de 230 ou então 690 a mais. Por que que eu falo que da outra maneira ia sair mais caro? Porque aqui ele sai com mais de 25% de desconto, né? Ele sai com quase 35% de desconto. E eu não sei vocês, mas eu prefiro quanto mais desconto, melhor. Sempre gostei de um descontinho, então eu preferi isso. Entretanto, esse foi o kit que eu comprei, aliás. Eu comprei 2 kits desse. Comprei um no primeiro mês, comprei outro no terceiro mês para minha mãe. Entretanto, esse para mim resultou no kit do arrependimento. Por quê, Thiago? Porque a gente tem um outro kit que vem os mesmos óleos, pelo dobro do preço, só que com 3 vezes mais produto e ainda o difusor de graça. E eu tive que comprar depois por quase R$ 400 ele sozinho. Eu não tinha comprado esse kit aí, né? Então eu acabei perdendo.
Aqui vem óleos de 15 ml, que são aproximadamente 300 gotas. Vem o Deep Blue já em formato de creme, que é para facilitar a aplicação, massagear. Gente, se você tem alguém com artrite, artrose, alguma dor muscular, atleta, o pessoal está no beach tennis aqui em Fortaleza, a moda é beach tennis agora, sempre dá um deslocamentinho no ombro. Passar o Deep Blue creme é batata, tá certo? E com esse daqui, pessoal, você já consegue ficar com um pouco menos de pena. Porque você vai passando um pouquinho lá na sua mãe, você passa num primo, você leva um para uma festa, e aí você começa a mostrar para as pessoas que é um pouquinho, que é fácil compartilhar, que existem produtos naturais que são eficientes, né? E o último aqui, na verdade tem mais, gente, mas aqui é quem já está afim mesmo de um processo totalmente natural, onde é que esse kit já inclui multivitamínicos, já inclui ômega 3, né? Tem pasta de dente, shampoo, creme para o corpo, tem uma caixinha para guardar. Aqui já é quase o kit completo de óleos essenciais para você ter uma vida saudável e um bem-estar assim lá em cima, né? Aqui foi minha contribuição para esse dia, né? Diante dessas minhas mudanças que eu estou passando, eu sempre fui uma pessoa muito de leitura, sempre fui uma pessoa muito viajada, já tive em muitos países do mundo, e essa frase do Carl Jung eu sempre gosto de terminar aqui minha palestra, que é: eu não sou o que me acontece, eu sou o que escolho me tornar, né? Isso foi um processo muito claro para mim quando eu decidi ser um consultor de bem-estar, né? De um produtor cultural bem-sucedido com trabalhos internacionais, eu agora decidi ser um consultor de bem-estar. Então, estou nesse processo de transição, está sendo maravilhoso, e eu convido vocês a experimentarem um olhinho essencial aí, inalando, fazendo uma massagem ou até mesmo ingerindo unicamente da Doterra, tá bom? Obrigado a todos. Vamos abrir Que aqui as câmeras. delícia, muito bom, né, Tiago? Gente, Muito bom. E hoje, como você falou, né, você mostrou ali o primeiro patamar do plano de carreira. Hoje a gente vai destrinchar os patamares, a gente vai ensinar para as pessoas como elas vão se tornar elites, né? E aí a gente vai estar com legal. a Poli, a gente vai estar com a Fei, a gente vai estar fazendo esse bate-papo. Se fez sentido para você, né, não só cuidar da sua saúde, mas também a questão da utilização dos óleos essenciais e como a gente pode também compartilhar e traçar um plano de carreira, vem para esse bate-papo que a gente vai fazer hoje, que vai ser incrível, onde a gente vai estar realmente ali falando. Deixa eu ver, não estou conseguindo colocar você aqui, peraí. Pronto. Como que a gente vai estar traçando, né, estratégias, porque eu falo assim, a maior parte dos nossos clientes, eles vão compartilhando, eles vão usando os olhos, e o que que a gente faz como consultor é exatamente organizar esse compartilhamento. Quando você faz isso de uma maneira organizada, com estratégias, você, além de estar beneficiando a si, você está abençoando a vida de outras pessoas e você vai estar organizando o compartilhamento que a gente faz espontâneo, né? Porque eu falo, a pessoa que começa a usar óleos essenciais, gente, ela não consegue ficar calada, ela não É, consegue deixar de. Você tá na fila do banco, alguém põe a mão na testa, franze a testa, você fala assim. Cara, tá com dor de cabeça. A vontade que dá da gente chegar perto e falar assim: você tá com dor de cabeça? Deixa eu pingar uma gotinha de peppermint aqui. a E é gente vira um assim, eu lembro que cuidador. a gente tava no parque, no Beto Carreiro, e as filas são grandes. A gente tinha ali vários momentos que a gente compartilhava os óleos essenciais, porque a pessoa, a gente quando usa, dentro da bolsa tem óleo essencial, dentro do bolso tem óleo essencial, né? A pessoa que usa e que está realmente nesse propósito, nesse movimento. Então, gente, era muito engraçado. A gente nas filas tinha óleo essencial para quem estava com picada de inseto ali, estava coçando, criança coçando. Tinha às vezes a gente botava uma gotinha na água, né? Aquele calorão danado. E o peppermint, como sempre, eu falo que um óleo de conexão, né? Porque você pinga, geralmente é o primeiro óleo que a pessoa tem aquele impacto inicial, né? Porque tem óleos que a gente vai ter um contato mais sutil, que ele vai trabalhar a sua ansiedade, trabalhar às vezes uma questão de sono. Então, você vai ter uma experiência com ele de repente com a constância.
Agora, tem óleos essenciais como o peppermint, que você pingou na palma da mão ali, você tem uma experiência naquele momento, né? Seja para resfriar a temperatura corporal, seja para relaxar a musculatura, seja para uma dor de cabeça. Então, gente, o que a gente fala? A gente faz o terra enquanto a gente vive. Tiago estava lá no set de filmagem, uma atriz machucou, ele teve a melaleuca ali para passar, ele teve a copaíba, que é um cicatrizante. Então, a gente tem oportunidade para falar de óleos essenciais a todo momento, né? Então, eu convido vocês a realmente a compartilhar a maratona. A gente está salvando, está ficando salvo. Vocês podem usar o link da maratona na bio de vocês, no Instagram de vocês, para convidar as pessoas para conhecer, porque a gente está aqui prestando, eu falo que assim, uma ajuda para toda a equipe, né? É um movimento que uns ajudam os outros. Cada dia tem uma pessoa que eu convido para compartilhar a história dela, a virada de chave dela, o sucesso dela, né? Então, amanhã, às 14 horas, a gente tem de novo. Às 20 horas, amanhã tem o Diamond Pro, que é um treinamento mais de liderança, para quem realmente entendeu que pode empreender na saúde, que pode empreender com os óleos essenciais, né? E hoje, às 20 horas, a gente não tem a maratona para convidados, porém vocês podem convidar pessoas que querem entender sobre o nosso negócio, sobre o plano de carreira, como elas vão realmente galgar, né, essa parceria com a do Terra. E vocês sejam muito bem-vindos à nossa equipe. Vocês que estão, às vezes, assistindo essa gravação, agradeça a pessoa que te mandou o link, converse com ela, escolha os produtos, ela vai te orientar com relação a um melhor kit, ou se você vai escolher os óleos individuais, não importa. Você vai ter todo o suporte. É importante que você seja cadastrado para ter o desconto de membro, né? Que é aquele desconto que na tabela a gente manda ali para vocês, tem o preço regular e o preço de membro. Então, se você se torna membro, você vai ter a vantagem do grupo de suporte, das mentorias, dos treinamentos, educação continuada. Então, gente, sejam muito bem-vindos. Tiagão, gratidão mais uma vez por estar aqui com a gente, por estar pegando um tempinho aí do seu dia a dia para compartilhar a sua virada de chave, a sua história. Adorei, foi perfeito. E hoje, Ainda às 20 horas, a gente encontra novamente, tá? Eu não vi Joia. se tem dúvida, gente. Eu não sei se vocês perguntaram alguma coisa. Se Eu perguntaram, aproveitem. é, queria dizer pro pessoal, gente, se alguém ficou com alguma dúvida, ou tem alguém que queira ver essas aulas, que queira assistir, a gente está fazendo isso praticamente todo dia. Então, se alguém disser, ah, não, só posso quarta, aí você já diz logo, quarta tem, né? Só posso segunda, segunda tem. Pode É, ter, tem. Sempre exatamente. tem alguém compartilhando essa virada de chave, compartilhando as experiências. Então, tem todo dia. Então, não deixa de chamar alguém para conhecer, né? Isso. Conhecimento, eu sempre dizia algo que nunca E ninguém vai tirar caso de você. Exatamente. Caso você seja um novo consultor e quer aprender um pouquinho mais, quer rever esse bate-papo que a gente fez, está ficando salvo lá no YouTube, Duda e Rubinho Óleos Essenciais, está tudo salvo lá para vocês. A gente está sempre deixando conteúdo para que vocês aprendam, para compartilhar. Se quiser, de repente, um convidado teve um imprevisto, não pôde estar aqui com a gente hoje, escutando o Thiago, manda a gravação que eu vou subir agora para vocês, aí você já manda lá para o convidado, para ele assistir, para tirar dúvida. E sejam muito bem-vindos a esse movimento, né? Que a gente é muito feliz de estar compartilhando. Gente, beijo Boa grande para tarde. vocês. Até mais tarde. Obrigada, Tiago. Fiquem Obrigado. com Tchau, Deus. Um beijo tchau. grande.